Boa noite, lindonas e lindões. Dando continuidade à nossa aula, na passada eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa que era potenciação e radiação. E teve muita gente com dúvidas porque queria fazer com letras, elaborado. O importante não era o jeito, e sim o conhecimento adquirido. Então, antes de mais nada, eu vou dar um exemplo prático do que é a potência. Então, eu tenho uma folha de papel dobrada ao meio. Quando eu dobrei uma vez, eu fiquei com quantas partes? 2. Quando eu dobrei mais uma vez, 2 dobras. Eu fiquei com 4 partes. Na hora que eu dobrar na terceira vez, então 3 dobras na folha, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, esse é o princípio da potenciação. Então, a cada dobra, ele vai dobrando a quantidade de vezes que vai surgindo. Então, aqui, ó, número de dobras. Uma vez que eu dobrei 2 partes, a potência 2 elevado a 1. 2 dobras, eu fico com 4 partes, é o mesmo que 2 ao quadrado. 3 dobras é o mesmo que 8, que é o mesmo que 2 ao cubo. 4 dobras é o mesmo que 16, que é o mesmo que 2 à quarta. Então, potência de um número real com expoente natural. Então, é assim, ó, 3 elevado a 4 não é 3 vezes 4. Esse númerozinho aqui em cima, que significa expoente, significa que é um número de vezes que eu vou escrever minha base. Então, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é o mesmo que 81. Entre parênteses, menos 2 elevado à quinta potência, quer dizer que é 5 vezes que eu vou escrever o menos 2. Aí eu venho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 32. Menos com menos, mais. Com menos, menos. Com menos, mais. Com menos, menos. 1/6 ao quadrado significa que é 2 vezes eu escrever 1/6. Aí eu venho 1 vezes 1, 6 vezes 6, 36. Menos com menos, mais. 10 elevado a 1, 10. Quer dizer que todo número elevado a 1 vai ser ele mesmo. E 5 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Agora veja a diferença. Vocês viram que na hora que eu falei isso aqui, eu coloquei entre parênteses? Porque não é a mesma coisa. Então aqui, ó, notem que eu coloquei menos 2 ao quadrado e aqui, parênteses, menos 2 ao quadrado. Porque aqui, o único que está elevado ao quadrado é o 2 e o menos ficou de fora. Então, ele continua negativo. Entre parênteses, quer dizer que eu vou escrever 2 vezes o sinal também. Menos com menos, mais. Então, menos 2 ao quadrado é diferente de parênteses menos 2 ao quadrado. Lembre-se sempre, quando tem parênteses e o expoente é par, a resposta vai ficar positiva. Negativo, expoente ímpar, a resposta fica negativa. Tudo bem até aí? Agora vamos começar nas propriedades da potenciação. Multiplicação. Então aqui, ó, 2 elevado a 3 não significa que é 3 vezes eu escrevo o número 2. 2 ao quadrado não significa que é 2 vezes o número 2. Ao todo, quantas vezes eu escrevi o número 2? 5 vezes. Então, eu não preciso perder tempo fazendo tudo isso. Quando eu tenho multiplicação, o que eu vou fazer? Só somar os expoentes. 2, 3 mais 2, 5. Aí, teve quem me mandou só com letras, mas não adianta nada se eu não entender o que é o princípio. E na multiplicação, eu não somo expoente? Divisão não ao contrário? Então, a divisão eu vou fazer o quê? Subtrair.
Porque 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado ao quadrado significa que é... Quantas vezes eu escrevo o número 2 aqui em cima? 5. Quantas vezes eu escrevo o número 2 na divisão? 2. Cancelo, cancelo. 2 elevado a 3. Então, eu sempre posso lembrar que na subtração, na divisão, eu faço subtração. Posso dar resposta expoente? Sim, é para facilitar minhas contas. Claro que se você quiser depois fazer essa multiplicação, não tem problema. Mas pelo menos você já simplificou um bom caminho nessa parte. Continuando, eu tenho potência de potência. Então eu tenho parênteses, um colchete, uma chave que separa a potência. Quando houver essa potência, significa que quantas vezes eu escrevi o 2 elevado a 5? 2 vezes. Aí 5 mais 5, 10. Ai, vou pensar em tudo isso? Lógico que não. O que eu vou fazer? 5 vezes 2, 10. Então é 2 elevado à potência 10. Então, AM elevado a, fecha parênteses, N é a mesma coisa que M vezes N. Outra propriedade. E muita gente ficou também pensando, qual é a primeira, qual é a segunda? Não importa, vamos entender o que é as propriedades. Não fique se preocupando com esses detalhes. Interessa se você realmente entendeu ou não. Outra aqui, elevar o produto ou quociente de 2 ou mais números a um expoente. Então, eu tenho dentro de um parênteses e um expoente só. Significa que os 2 números são elevados a esse expoente. Tem problema que é na multiplicação, na divisão? Não, o esquema é o mesmo. Então, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado, significa que é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. É uma maneira simplificada de eu escrever isso aqui. Eu escrevo desse jeito. 15 dividido por 7 elevado ao cubo é o mesmo que 15 ao cubo dividido por 7 ao cubo. E eu não posso fazer nada das propriedades anteriores porque as bases são o quê? Diferentes. Certo? Agora, a última que eu coloquei aqui é a potência com expoente inteiro. Inteiro, o que é o número inteiro que nós vimos? No comecinho, que é tanto o número positivo quanto o número negativo. O expoente pode ser negativo. O que significa quando ele for negativo? Eu tenho que escrever ele positivo. Então, se ele é negativo, eu inverto a fração e coloco o expoente positivo. Então, aqui, 1 sobre 5 elevado a menos 2. Qual é o inverso de 1 sobre 5? 5 sobre 1. Se aquele era menos 2, ele vai virar mais 2. Quanto que é 5 vezes 5? 25. 1 vezes 1, 1. Então, nem preciso colocar. Agora, eu vou passar uma lista de exercícios a respeito disso. Lembrando que isso daqui só foi um resumo dessa pesquisa, porque quem fez ela na íntegra foram vocês. Boa noite, lindões. Até a próxima. Tchau!